Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013, os votos foram lançados na semana passada, a partir da quarta-feira. Todos os integrantes do colegiado tiveram acesso a esses votos, examinaram a prova e já se manifestaram. Nós vamos chamar na sessão apenas os processos em que há pedido de preferência, de sustentação oral, pedido de destaque. Os demais já estão votados e o resultado será divulgado logo após a sessão. E eu começo chamando o item 6 do SAGE, inicialmente os processos do SAGE. Apelação civil 055 0030 86 dígito 2021. Apelante Alencar e Matos, advogados associados. Apelante também o município do Crato. E apelado Ministério Público Estadual, da relatoria da desembargadora Vilalba. A doutora Alana Castelo Branco. Alencar está presente? Sua preferência? Boa tarde. Boa tarde. Tá certo. É uma honra recebê-los aqui. Receber o doutor Rinaldo, presidente da OAB. Proclamo o resultado: apelações conhecidas e parcialmente providas. Eu chamo o item 49, o agravo de instrumento 0628450, dígito 90.2022. E agravante o Estado do Ceará. E agravada Jennifer Medrado Ribeiro Siqueira. É da minha relatoria. O advogado é o doutor Vamário Soares Vanderlei de Souza Brenderrodes. Presente o advogado? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 50. Apelação civil 002-8454, dígito 20.2011. Apelante e apelado Francisco Bento de Souza. Apelante e apelado o INSS. Doutor Luciano Alencar Macedo está presente? Sim, excelência. Doutor Luciano, o voto da relatoria e que prevaleceu, porque foi acompanhado pelos demais integrantes da turma julgadora, foi no sentido de desprover o recurso do INSS e prover o recurso do seu constituinte. Posso proclamar o resultado? Pode sim, excelência. Apelação do INSS conhecida e desprovida. Apelação do segurado conhecida e provida. Vamos para os processos do PJE. Eu chamo o item 3. Obrigado, excelência. Por nada. 005-0247, dígito 47.2021. Em que tem como apelante apelada Ana Paula Cordolino Moraes e apelante apelado Antônio Matheus Cordolino Moraes. Também como apelante e apelado o município de Hidrolândia. É da minha relatoria. O doutor Erison Tadeu Araújo Holanda está presente? Sim, excelência. Bom, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência, sim. Então, tem 15 minutos para a sustentação oral. Muito obrigado. Excelência, poderia ser feita a leitura da ementa para que eu direcionasse a minha sustentação? Bom, o senhor faz a sustentação, depois nós divulgamos o resultado. Tudo bem. Tá bom? O que eu posso... Bom, mas o senhor... Ok. Excelentíssimos senhores desembargadores dessa colenda turma, eminente senhor desembargador relator, doutor representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados, demais presentes. Excelências,
A apelação interposta pelo município réu não merece provimento. A sentença de primeiro grau, embora deva ser reformada no ponto em que fixou o termo final da pensão concedida ao recorrente Antônio Mateus Cordolino Moraes, foi prolatada com bastante maestria, devendo ser mantida em todos os demais termos. O Hospital Municipal negligenciou... Posso fazer uma pequena intervenção? Sim, excelência. Porque se a sustentação do senhor for só no sentido do desprovimento do recurso do município, eu acho que dispensa a sua sustentação, porque é só esse o propósito? Não, excelência, tem o nosso recurso também. Tá, ok. Então, eu já pulo, já ganho aqui tempo. Eu vou já para a questão do nosso recurso, né? Vou sustentar o provimento do recurso, que é o seguinte: a sentença merece reforma apenas quanto ao termo final da pensão concedida ao autor recorrente, Antônio Mateus Cordolino Moraes. Isso porque, de acordo com o próprio artigo do Código Civil, invocado pelo magistrado de primeiro grau, qual seja o artigo 948-2 do Código Civil, a pensão deve considerar a expectativa de vida da vítima, não fazendo distinção se esta era ascendente ou descendente do alimentado. A definição de critério diverso, sobretudo quando se considera a idade do requerente e não da vítima, fere frontalmente o comando extraído da norma supracitada. Pois o artigo 948-2 do Código Civil, nem de forma implícita, faz menção à idade do beneficiário, mas, por outro lado, de forma clara e objetiva, data venha, estabelece como critério a expectativa de vida da vítima, que no caso em comenta era a mãe do autor. Então vamos à leitura do artigo 948, o artigo debatido. Artigo 948 do Código Civil. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, inciso 2º, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia. E aí esse é o ponto, excelência, que gerou a controvérsia e que motivou a interposição desse recurso. É a segunda parte do inciso. Levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, em vez de, como foi feito no primeiro grau, considerar a idade do requerente. Assim, questiona-se, pedindo-se novamente venha e respeitando a quem tem entendimento contrário. Em que momento a norma lida, né, abre espaço para interpretação diversa da literal? Qual o princípio invocado pelo magistrado Acor que justifique a subversão do comando normativo e, em vez de considerar a duração provável da vida da vítima, aplique a norma de acordo com a idade do requerente? A dor do filho pela perda da mãe será eterna, vitalícia. Por que a reparação não pode seguir o mesmo critério, embora, ainda que esteja previsto em lei, conforme está previsto em lei? O legislador talvez tenha considerado a perenidade do dano quando estipulou a extensão da pensão, bastando ao judiciário que aplique o comando normativo e assim se atinja a finalidade da norma, que, como dito, considera como termo final a expectativa de vida da vítima, que, de acordo com o IBGE, é de 79 anos. E a sentença de primeiro grau prevê, na verdade, que
a pensão concedida seja encerrada quando o requerente, quando o beneficiário complete os 25 anos. Esse critério que foi estabelecido pelo magistrado de primeiro grau não encontra respaldo no dispositivo que foi invocado pelo próprio julgador. Como lido, o único critério estabelecido é a duração provável da vida da vítima. Portanto, nesse sentido, já finalizando a minha sustentação, o requerente, recorrente e recorrido também, ele pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada apenas em relação ao termo final da pensão que foi concedida, de acordo com esses argumentos. E, na hipótese de improvimento do recurso do município réu, né, que os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau sejam majorados em segunda instância. É o que se pede e agradeço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Érico. Em homenagem ao advogado que fez a sustentação oral, eu vou ler a proposta de emenda. Constitucional, civil e processual civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Morte de paciente após sucessivas idas à unidade hospitalar pública municipal. Configurada a negligência médica na prestação do serviço público de saúde. Responsabilidade objetiva, dano moral evidente, dever de indenizar, manutenção do quanto indenizatório e da data limite para percebimento da pensão mensal fixados na origem, precedentes STJ e do TJCE, remessa oficial e recursos conhecidos, mas desprovidos. Eu indago, desembargadora Vilauba, Vossa Excelência mantém o voto? Mantenho sim, Excelência, acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Joriza? Mantenho, presidente. Obrigado. Vou proclamar o resultado, remessa necessária e apelações conhecidas e desprovidas. Eu chamo o item 18. É apelação remessa necessária 005-2476, dígito 10.2020. Apelante, município de Quixadá. E apeladas Maria Marlene do Nascimento Pereira e outro. Da relatoria da desembargadora Vilauba, a doutora Vitória Maria Diniz Gomes está presente? Sim, Excelência. Doutora Vitória, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, a senhora tem 15 minutos para a sustentação oral. Ok. Cumprimento a Vossas Excelências, ao membro do Ministério Público, aos advogados aqui presentes e aos serventuários da Justiça. O cerne da questão, do processo, é visualizar se o município de Quixadá pagou nos anos 2018, 2019 e 2020 o piso dos magistérios em desacordo com o estabelecido no piso nacional. As recorridas, autoras alegam que no ano de 2018, 2009 e 2020, o município de Quixadá deixou de observar o percentual mínimo. Analisando detidamente as provas, inclusive anexadas pelas próprias autoras, é possível observar que, primeiro, no ano de 2018, o piso nacional foi estabelecido um percentual de 6,81, o que dava, em média, o valor de 2.455,35. Repito, 2.455,35. Em 2018, analisando aí a ficha funcional da Maria Marlene, que consta no ID 081-5250, ela recebia um vencimento de R$ 4.098,26, com reajuste concedido pelo município de Quixadá, que foi de 3%, metade do piso nacional, ela passou a receber R$ 4.221,20. O ente municipal estabeleceu um parâmetro a menos porque justamente pagava a mais. Então, quando se paga um valor igual ou superior, não há descumprimento em relação ao piso nacional, e assim sucessivamente. Se Vossas Excelências analisarem as fichas funcionais, juntadas pelas autoras, vão perceber que elas sempre receberam valor piso, maior, o município sempre pagou um valor a mais.
Em relação a Roseane, há um elemento essencial. Ela possui 2 matrículas. No ID 7257144, consta a matrícula 0813567. E no ID 7257145, a matrícula 0446963. Se considerar cada matrícula individualmente, de fato, a servidora recebia no percentual, aliás, um valor a menos do que foi fixado no percentual pelo piso nacional. Contudo, há precedente também desse egrégio tribunal que deve considerar as 2 matrículas quando vai se analisar o parâmetro para visualizar se o servidor estava recebendo um percentual, aliás, o valor em decorrência do percentual a menor. Então, perceba que o juiz de piso não analisou e desconsiderou as provas colacionadas pelas autoras e as legislações municipais que foram juntadas aí com a apelação pelo ente municipal. Em suma, não há descumprimento, já que o valor pago pelo ente municipal às recorridas sempre foi um valor superior. Cálculos simples, cálculos aritméticos e análise novamente as fichas financeiras colacionadas aos autos pelas autoras e as legislações municipais vão desconsiderar as informações que foram apresentadas por elas na petição inicial. Novamente, suscito o precedente 00-512-6196-2020, onde esse egrégio tribunal conheceu do recurso de apelação do município, onde basicamente a ação versa sobre os mesmos fatos. Uma servidora alegou que também recebia abaixo do piso nacional, o ente municipal conseguiu comprovar que pagava no valor superior, logo não havia descumprimento, e também que deve ser considerado as 2 matrículas da servidora, como se deve levar em consideração também em relação à recorrida Roseane. Então, se há os mesmos fatos, deve-se aplicar o mesmo direito. Nesse sentido, eu peço o conhecido, que a apelação seja conhecida, seja dada provimento, para afastar a condenação do município, consequentemente, o ônus sucumbencial seja revertido, seja contraposto em relação às autoras. Obrigado. Desembargadora Vilauba, Vossa Excelência quer se manifestar? Não, Excelência. Vossa Excelência pode proclamar aí o resultado. Ok. Remessa necessária não conhecida, apelação conhecida e parcialmente provida. Processos adiados do SAGE. Os itens 21, que é a apelação remessa necessária 000-40-19-29.2000. O 22, apelação remessa necessária 001-14-31-18.1.2013. O 25, que é a apelação remessa necessária sequência de 3 zeros, 54-50-4.2.2014. E o 26, apelação civil 013-2653-96.2015. E o item 30, apelação civil 002-3479-36.2007. E o 39, é a apelação civil 024-9115-63.2020. Todos da relatoria da desembargadora Joriza. Vencemos a pauta e agora eu indago aos integrantes do colegiado se confirmam os votos lançados antecipadamente nos processos da pauta de hoje. Desembargadora Vilauba. Confirmo, Excelência. Desembargadora Joriza. Confirmo, presidente. Eu também confirmo. Há algo mais a tratar? Por mim, não. Dando uma boa tarde aqui antes, colega Vilauba, que está online hoje. E aos demais que participam online. Pois é, por incrível que pareça, o bendito do meu dentista, aquele mão de tesouros, marcou para as 15 horas, né? E eu não posso perder. Tá certo. Tá certo, Bom, Margarida? nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.